E vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos mais uma vez diante da Tua santa palavra. Ó Pai, sabedores que somos imperfeitos, que somos pecadores, que o nosso entendimento é limitado, mas sabedores também de que o Teu Santo Espírito, Ele pode abrir a nossa mente, o nosso coração, e Ele pode aplicar a Tua verdade na nossa vida, Pai. É com essa esperança e com essa certeza de que o Senhor nos ouve, que nós pedimos que o Senhor, de fato, use o ministro interno, o Teu Santo Espírito, a aclarar a nossa mente, a aplicar a Tua verdade ao nosso coração, a corrigir os nossos caminhos, os nossos pensamentos equivocados, a corrigir, ó Pai, e a levar cativo cada pensamento nosso diante do Senhor, para que neste assunto, ó Pai, na nossa aproximação com o Senhor, o culto que dirigimos ao Senhor, nós pensemos da forma como o Senhor quer que nós pensemos e nós Te cultuemos da maneira que o Senhor exige na Tua palavra. Abençoa-nos, portanto, fala conosco mais uma vez, é o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Imagine que há 52 anos nós estivéssemos sendo governados por um presidente excelente. Nós olharíamos para as Forças Armadas e veríamos avanço, tecnologia, desenvolvimento. Nós olharíamos para as fronteiras do nosso país e sentiríamos segurança. As regiões mais áridas do nosso país não teriam problemas com a seca, porque grandes reservatórios de água haviam sido construídos ali para abastecer não apenas a população, mas os animais. A agricultura experimentando uma extraordinária expansão, a nação se desenvolvendo e o povo muito satisfeito. Mas imagine se diante deste cenário o rei cometesse um ato grave contra Deus e adquirisse uma doença terminal e fosse afastado do poder. E aparentemente o trono então, ou a presidência, ficasse vazia. O que seria desta nação? Uma insegurança, uma instabilidade tomaria conta da cabeça das pessoas. De fato, essa história aconteceu com Israel, aconteceu com o rei Uzias, aconteceu no Reino do Sul, em Judá. O rei Uzias reinou durante 52 anos
Ele começou a reinar com 16 anos e reinou 5 décadas. E o desenvolvimento de Judá foi extraordinário. Porém, Uzias tornou-se orgulhoso e quis fazer coisas no templo que só os sacerdotes estavam autorizados a fazer. A soberba subiu à sua cabeça e ele achou que ele tinha este tipo de poder. Ele foi confrontado por homens e foi castigado por Deus. Lepra saiu no seu rosto, ele foi isolado da sociedade, e Jotão, seu filho, passou a ter uma espécie de corregência, reinando ali enquanto o rei estava afastado. Houve uma grande dúvida, instabilidade e incerteza sobre o reino do sul, porque agora o seu grande rei estava afastado do trono, e o seu filho Jotão estava no começo de um trono, de um reinado. Então muitas dúvidas ainda assolavam aquele povo. A visão de Isaías, então, é justamente no ano da morte do rei Uzias. Passam-se vários anos, o rei Uzias morre, o grande rei de Judá morre, essa instabilidade e insegurança está na mente das pessoas, e é nesse ano que Deus levanta o profeta Isaías. A visão que Isaías teve, meus irmãos, foi impressionante e foi aterrorizante. O profeta Isaías, ele se deparou com um alto e sublime trono, e ele percebeu que ele era pecador demais para estar diante daquele trono. Este encontro do profeta com um rei santíssimo produziu sentimentos muito importantes em Isaías. E nós podemos aprender com o profeta Isaías como nós devemos nos portar quando nós estamos diante da presença desse Rei Santo. Inevitavelmente, meus irmãos, esse texto tem aplicações para o culto, porque de fato a nossa vida é corandeu, a nossa vida é sempre diante da face do Senhor. Quando nós estamos cuidando da casa, nós estamos diante do Senhor. Quando nós estamos trabalhando, nós estamos diante do Senhor. A nossa vida se passa diante do Senhor. Mas o culto é este momento mais íntimo, em que o povo da aliança comparece diante do Senhor para adorá-lo e para louvá-lo. Quais são as atitudes do povo de Deus quando está no momento de culto, no momento diante deste Deus Santíssimo? A primeira atitude que nós vemos aqui no texto, deste encontro do profeta com o Rei Santo, é a reverência. É a reverência. O texto começa dizendo, então, que naquela data, na morte do rei Uzias, que foi uma data marcante, Isaías teve a visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Não era um rei qualquer, era o Senhor, era o soberano do universo, que estava num alto e sublime trono. O sentimento de Isaías é de pequenez, porque é um alto e sublime trono. As abas das suas vestes estavam ali enchendo o templo. Era uma visão majestosa. Serafins, que é uma classe de anjos, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Note que com 2 eles voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto. A atitude de cobrir o rosto é justamente o aspecto de, mesmo anjos sendo santos, eles terem reverência diante de um ser que é mais santo do que anjos. Nós nos lembramos de Êxodo 33, 20, quando Moisés teve que se esconder e ficar afastado para ver o nosso Deus passando de costas. Antes disso, Deus disse a Moisés: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Os anjos, que são seres santos, estão escondendo o rosto diante de um ser que é mais santo do que os próprios anjos. Eles estão cobrindo os pés no mesmo sinal de reverência. Novamente Deus disse a Moisés: não te chegues para cá,
tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Mesmo os anjos sendo santos, eles se portam com reverência diante deste Deus que é santo, 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 é santíssimo. E clamavam uns para os outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa repetição, santo, 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 é para mostrar o aspecto santíssimo deste Deus, que de uma forma que nós não compreendemos, é ainda mais santo do que os próprios anjos que são santos, porque a sua santidade, ela é perfeita. A santidade de Deus atinge todos os seus atributos, ela qualifica os outros atributos, de forma que o amor de Deus é santo, a sua bondade é santa, a sua misericórdia é santa, a sua justiça é santa, todos os seus atributos são santos. A santidade qualifica o ser de Deus. A santidade de Deus, então, produziu reverência naqueles anjos e deve produzir a mesma reverência em nós. Se anjos que são santos não ousaram olhar para a face de Deus, quem dirá nós, pecadores? Esta reverência, ela envolve o nosso dia a dia. Nós já falamos aqui sobre o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Já falamos sobre o primeiro pedido da oração dominical: santificado seja o teu nome. A nossa vida deve ser uma vida de reverência diante da santidade de Deus, mas especialmente o nosso culto deve ter reverência. Meus irmãos, e nesse sentido nós vivemos em uma geração muito complicada, porque o espírito do século não é a reverência. O espírito do século é a irreverência, é a quebra de protocolo, é quebrar tudo quanto é formal e estabelecido. Nós estamos na chamada pós-modernidade, em que tudo que está estabelecido é quebrado. Então, reverência não é uma palavra para a nossa geração. A nossa geração gosta de irreverência. E isso foi profetizado pela Escritura, quando o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Pode observar, nas cerimônias mais formais, que no passado exigiam mais reverência, hoje o bonito é a quebra de protocolo, é a irreverência, é o espírito do século. Eu não sei quando foi a última vez que você participou de uma formatura de faculdade. Na última que eu fui, e eu não fui em muitas, as formaturas que eu vou são do seminário, mas na última formatura de faculdade que eu fui, eu fiquei escandalizadíssimo com a bagunça, com a falta de decoro, com a falta de respeito até. É uma irreverência para todos os lados. Não há mais um espírito de formalidade, de apreciar a magnitude, a importância do momento. É uma época, meus irmãos, de total irreverência. E essa irreverência, por óbvio, ela entra no culto. E agora você encontra alguns cultos que são extremamente irreverentes. Você tem movimentos que trabalham a informalidade no culto. Nos Estados Unidos, há uns 20 anos atrás, surgiu um movimento chamado lá Seeker Sensitive, que uma tradução seria sensível ao que busca. Eles decidiram, na base da pesquisa, fazer cultos informais, ao gosto, digamos, do cliente. Eles fizeram pesquisas para saber o que as pessoas gostavam e fizeram um culto do jeito que as pessoas gostavam. E isso já chegou no Brasil. Né? Então, a ideia é fazer um culto extremamente informal, como se fosse uma conversa, um bate-papo. O púlpito é substituído por uma poltrona, aquele que está ali sentado com o laptop na sua frente, fazendo uma palestra, conversando com os ouvintes.
é um movimento de informalidade do culto intencional. Mas como o espírito do século é o da irreverência, você tem esse espírito atuando em muitos pastores, em muitos pregadores, que acham o mais interessante transformar o púlpito em um local de piadas, de gracejos, para que as pessoas deem risada. Transformar o culto em algo mais amigável, sem reverência. Há pouco tempo atrás eu fui num culto em que o pastor, ele conduziu o culto com tanta irreverência, que houve um momento no culto que ele tirou o celular e nós estávamos ali na frente, né? Não estávamos no púlpito, estávamos na frente, que no momento de extrema irreverência com que ele estava conduzindo aquele culto, ele tirou o celular e falou: vem cá, tira a foto aqui para mim. E deu o celular na mão, no meio do culto. Então esse espírito de irreverência, ele tem entrado nas igrejas. E meus irmãos, com essa perda de reverência, achando que ganha-se em amistosidade, em proximidade, acaba jogando fora o aspecto sobrenatural do culto. Acaba se jogando fora o aspecto de adorar um Deus que não é um Deus que está no nosso nível. Ele é o Senhor que está nos céus, é o Pai nosso que está nos céus, aos quais anjos escondem o seu rosto e escondem os seus pés de tamanha reverência. Esse é o espírito da nossa época, meus irmãos. Nós devemos, quando estamos diante do Senhor, se temos a real noção de que o nosso Deus é santo, 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 ter a mínima de reverência em adorar o seu nome quando estamos diante da sua face. Então este é o primeiro sentimento que nós encontramos aqui. O profeta Isaías, ele tem extrema reverência diante de Deus, porque ele percebe que os anjos estão com reverência naquele momento. Um segundo sentimento que a presença, o fato de estarmos diante do Rei Santo deve provocar em nós, é o reconhecimento de pecados. Isaías 6,5 nós lemos: Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías se viu na presença de um Deus santíssimo, cujos anjos estavam se escondendo, a sua reação foi natural: ai de mim, se os anjos estão daquele jeito, ai de mim. Ai de mim, a expressão ai na Bíblia é sempre uma expressão de julgamento. Os profetas dizem: ai de vós, ai de vós. Aqui o profeta diz para si próprio: ai de mim, o que eu estou fazendo aqui na presença de um Deus tão santo? Eu estou perdido. A imagem aqui da palavra é como se ele estivesse derretendo, se desintegrando. Ele ficou aterrorizado. Ele reconheceu que ele é homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele reconhece que, enquanto os anjos são seres santos, e a fala dos anjos é santa, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele olha para os seus lábios e pensa nos lábios do seu povo e percebe: eu estou perdido, porque os meus lábios não são santos como os lábios destes anjos. Eu sou impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. O encontro com Deus, meus irmãos, deveria produzir em nós reconhecimento de pecados. Pedro passou pelo mesmo sentimento quando ele percebeu em um milagre que ele estava diante do Messias. Vá para Lucas capítulo 5, acompanhe comigo. Lucas 5, de 3 a 8. Veja o que aconteceu com Pedro. Lucas 5, de 3 a 8. Lucas 5, de 3 a 8.
E, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro, ao reconhecer que estava diante do Messias, qual foi a sua reação? Ele se prostrou em terra e disse: Senhor, retira-te de mim, eu não mereço estar aqui, eu sou pecador. Eu sou pecador. O encontro com Deus Santo deve produzir em nós reconhecimento de pecados. Se você vai a uma igreja e não se sente como Isaías e como Pedro, é porque talvez o culto não esteja confrontando pecados. É porque talvez o culto não esteja revelando a santidade de Deus. Porque a palavra e a pregação não estão expondo e confrontando pecados. E meus irmãos, hoje no mundo evangélico, não são poucas as igrejas que ficam acariciando a cabeça dos membros, mas não confrontam pecados. Não falam da pecaminosidade da nossa sociedade. Hoje as igrejas na moda são aquelas que têm paredes pretas, que não tem púlpito, geralmente tem um palco, e os pregadores são mais palestrantes motivacionais, os chamados coaches, do que pregadores que estão esbravejando num púlpito contra os pecados do povo. Nestes cultos de si mesmos, o ego é acariciado, o pecado é mimado e nunca confrontado. Essa é a nossa geração. E a palavra de Deus já nos advertia quanto a isso. Nós lemos 2 Timóteo 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. As versões anteriores falavam em comichão nos ouvidos. A ideia aqui é sede de novidades. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então as pessoas querem novidades. E aí elas vão buscar mestres segundo as suas cobiças, segundo os seus desejos. Meus irmãos, há uma massa de evangélicos no nosso país em busca de novidades. Então surge um pregador novo, um apóstolo, um bispo novo, com uma nova igreja, essa massa se desloca até lá. Aí daqui a pouco surge um outro movimento, essa massa vai até lá. São como meninos levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, com coceiras no ouvido, querendo a pregação da novidade. Mas nós, meus irmãos, não podemos ser assim. Nós temos que estar firmados com a âncora da palavra, firmes na doutrina, para não sermos levados como meninos por todo o vento de doutrina. Essas igrejas, elas não confrontam pecados. Elas geralmente são igrejas que trabalham aspectos motivacionais e falam coisas que as pessoas gostam de ouvir. E assim, elas estão agradando a homens, mas não estão agradando a Deus de forma alguma, porque a verdadeira pregação, ela confronta pecados. O encontro com o Deus Santo deve produzir em nós reconhecimento dos nossos pecados. Mas por fim, além de o encontro com o Rei Santo produzir em nós reverência e reconhecimento de pecados, este encontro deve produzir em nós disposição para servi-lo. Disposição para servi-lo. Veja o verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois que Isaías se sentiu desintegrado diante da presença santa de Deus, Deus perdoou o seu pecado.
Um anjo com uma tenaz. Uma tenaz é um instrumento de ferro com o qual você consegue pegar brasas, né? Então, com essa tenaz, ele tocou nos lábios do profeta. Lembra-se que o profeta disse que ele era um homem de lábios impuros? Pois foi essa tenaz, essa brasa ardente que purificou o lábio do profeta nesta visão, para que agora, santificado do seu pecado, ele pudesse ser usado por Deus. Foi depois desta brasa purificar o servo de Deus que ele se dispôs: eis-me aqui, envia-me a mim. Note que Deus perdoa o pecado do profeta e levanta o profeta para que ele faça a sua obra. Agora sim o profeta está pronto para ser usado por Deus. Meus irmãos, Deus usa pecadores. Isaías não era santo, Isaías era pecador, habitava no meio de pessoas pecadoras, mas nosso Deus usa pecadores. Deus usa cacos de barro como nós, mas cacos de barro restaurados por sua graça, por seu perdão, reabilitados, restaurados, renovados por seu perdão. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, diz o profeta, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora Isaías é um novo homem, não mais com aquele pavor aterrorizado por conta da santidade de Deus, mas com vontade de servir a Deus. Irmãos, o mesmo aconteceu com Saulo. Depois que Saulo encontrou-se com o Deus Santo, Deus o restabeleceu e o enviou para o serviço. Depois que nós encontramos um Deus Santo e Ele perdoa o nosso pecado, nós estamos prontos para trabalhar para Ele. Foi o que aconteceu com Isaías. Mesmo que a mensagem seja difícil, e eis, meus irmãos, que a mensagem que Deus deu a Isaías não era uma mensagem de salvação, era uma mensagem dificílima, de condenação. Pouca gente percebe isso. Geralmente a gente para a leitura, aqui quando ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Geralmente a gente para aqui, mas dessa vez a gente continuou. E pouca gente percebe que Isaías estava sendo mandado não para produzir arrependimento, nem para gerar salvação. A época do arrependimento e da salvação já havia passado. Os profetas insistiram nessa tecla e foram mortos. Isaías agora era o profeta da condenação. A mensagem de Isaías era extremamente difícil. Deus o estava enviando para que a mensagem dele endurecesse os corações. Veja o verso 9. Vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos. Vou parafrasear para dar melhor entendimento. Para que não venha eles a ouvir com os ouvidos, para que não venha este povo a entender com o coração, para que este povo não venha a se converter e não venha a ser salvo. Essa é a ideia do texto. Isaías era um profeta da condenação, porque eu repito, as chances de salvação já haviam sido dadas, e o povo não quis salvação. O povo quis seguir os próprios ídolos, os próprios desejos, e agora o nosso Deus virá com a sua mão pesada. A mensagem de Isaías, então, era extremamente difícil, meus irmãos. Mas note que a nossa mensagem, nos nossos dias, para a nossa geração, também não é fácil. Se nós formos fiéis na nossa pregação do Evangelho, na nossa evangelização, nós não seremos pessoas populares, não tenha dúvida. Porque aquilo que a palavra de Deus prega é imutável, mas o mundo mudou muito para pior, de modo que a nossa pregação do Evangelho é extremamente impopular. Quem deste mundo aceita ser confrontado por causa dos seus pecados? A missão de Isaías não era fácil, a nossa missão também não é fácil, mas o nosso Deus, cujos anjos fazem reverência na sua presença, cujos anjos ao seu comando perdoam o nosso pecado, em Cristo Jesus nossos pecados estão perdoados, é o Deus que nos habilita
para que nós passemos a sua mensagem, assim como o profeta Isaías. A mensagem, meus irmãos, que ele deveria dar ao povo era de fato avassaladora. E a pergunta do profeta é: até quando? Verso 11. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. A visão é de desolação, E isso aconteceu de fato, porque este povo foi levado cativo, foi levado para o cativeiro. As cidades foram assoladas, incendiadas, queimadas, destruídas. Esta mensagem de incredulidade, cujos corações se tornariam insensíveis, ela não dura, aliás, apenas a geração de Isaías, mas ela tem o seu cumprimento completo até na época de Jesus Cristo. Estes textos aqui, meus irmãos, esses versículos do verso 9 até o verso 13, são citados pelo menos 3 vezes no Novo Testamento, mostrando que esta incredulidade, que agora, na época de Jesus, assola ainda os judeus, ela foi profetizada aqui. O coração deles ainda está duro, lá na época de Jesus. Certa vez Jesus disse: por isso lhes falo por parábolas, para que vendo não veem, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles, Jesus falando, se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Jesus está na mesma pregação, Mateus capítulo 13, mostrando que o endurecimento dessa época ainda está afetando o povo judeu lá na frente. Paulo também cita Isaías capítulo 6, quando ele está pregando o evangelho e aqueles homens não estão aceitando. E aí Paulo evoca de novo as palavras de Isaías, lá em Atos 28. Meus irmãos, era uma mensagem de condenação, de devastação, mas como o nosso Deus é misericordioso, no meio de uma mensagem tão trágica, ainda há um raio de esperança. Esse é o nosso Deus. O castigo de Deus nunca é 100% castigo, sempre vem misturado com misericórdia. O juízo de Deus sempre traz misericórdia. Sabe o que é o inferno? O inferno é a retirada da misericórdia. Todas as vezes que Deus executa juízo na Bíblia, o juízo vem permeado com misericórdia. Não é tão ruim quanto poderia, a misericórdia está sempre presente. O inferno é quando Deus retirará a misericórdia. Mas note que num texto duro como esse, que apontava para a devastação daquelas cidades, ainda há misericórdia. Veja o verso 13. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Aqui ainda é desolação. Se sobrar 10%, eu vou destruir os 10%. Mas agora vem a misericórdia. Como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. A misericórdia está na figura do toco. A cena é de uma floresta destruída, totalmente queimada. Mas os tocos, imagine aí a árvore cortada lá embaixo e você ainda tem o toco. O toco é a esperança, porque esse toco vai crescer. Então, Paulo trabalha com isso aos romanos, dizendo que ainda resta um remanescente, ainda resta uma esperança. Note que Deus devastou essas cidades, mas ainda havia um raio de esperança. A figura do toco é que mostrava que haveria condições ainda de desta geração surgir de fato uma geração escolhida. E o nosso Senhor Jesus nasce justamente desta geração. Meus irmãos, concluindo então, nós temos vivido tempos no nosso país de certa insegurança jurídica, de certa instabilidade econômica, e por mais que as previsões sejam positivas, nós nunca podemos colocar o nosso coração nos homens, nunca podemos colocar a nossa esperança
em homens. A nossa esperança está no alto e sublime trono. A nossa esperança está no Rei eterno, naquele que reina sobre as nações. Nenhum acontecimento ocorre neste mundo que não tenha a chancela, a escrita e o decreto de Deus. É um rei que está reinando sobre as nações. Trazendo para o âmbito pessoal, então, quando você passar por dificuldades na tua vida, saiba que o trono do universo não está vazio. A tua vida está embaixo dos planos de um rei que está governando todas as coisas. Busque consolo e esperança neste rei que está reinando. Sejamos cada vez mais reverentes no nosso culto a Deus, na nossa vida diante do Senhor e no culto que nós prestamos ao nosso Deus. Sejamos cada vez mais conscientes de que nós somos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. E que lavados por este sangue, nós estamos prontos para pregar o Evangelho. Seja quão difícil for a mensagem, nós somos perdoados, renovados, santificados pelo Senhor, não para ficarmos sentados nos bancos da igreja, mas para pregarmos o Evangelho durante a semana, anunciarmos, meus irmãos, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus então nos faça crentes reverentes, conscientes dos nossos pecados e da nossa tão grande salvação e principalmente dispostos a pregar o Evangelho, anunciar a mensagem do nosso Redentor. Que Ele assim nos abençoe. Amém.